Abra a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 5, versículo 19. Jó, capítulo 5, versículo 19. Eu já preguei essa mensagem parecida em uma campanha que eu fiz e você vai lembrar. Porém, eu coloquei o título Quando Tudo é Impossível. Diz assim: de 6 angústias ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Eu vou repetir: de 6 angústias ele, o Senhor, o livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Ele faz, falando isso para Jó, olha só: de 6 angústias te livrará o Senhor, mas na 7ª o mal não te tocará. Talvez eu estou conversando com alguém hoje que está vivendo uma ansiedade catastrófica, uma ansiedade que está destruindo você, está atacando o teu intestino, está atacando a tua pele, teu estômago, está atacando os teus relacionamentos, uma irritação no extremo, é uma angústia. E eu já fiz essa campanha na igreja. Geralmente, essa palavra angústia, você relaciona ela em momentos de aflição, quando você está apertado aqui, quando você está exprimido, quando você está indignado, ansioso, quando você não sabe nem o que esperar, mas na verdade você acaba esperando algo ruim. Essa angústia, na verdade, ela é uma estreiteza. Você se sente apertado, você tem uma expectativa ruim, uma sensação de sufocamento. Isso parece uma síndrome do pânico ou crise de ansiedade, não é? Peito apertado, insegurança, falta de bom humor, e vem isso alinhado com um ressentimento. Como você teve uma experiência ruim no passado, parece que aquilo vai acontecer de novo, e você não quer experimentar isso. Então você fica com essa insegurança terrível, é um estreito. Você já sentiu angústia, você já teve essa aflição. Agora, eu acredito que o texto que está no livro de Jó, ele faz, dizendo isso para Jó, ele tem uma profecia ali. Olha, de 6 angústias o Senhor vai livrar você, e a 7ª Ele não vai deixar tocar na tua vida. Então, como eu já preguei sobre isso, são as que eu mais atendo, em mais de 20 anos, atendendo pessoas, todo dia. Se você passar um dia comigo, você vai ver aí, meu irmão, hoje desde as 5 da manhã, agora era às 5 horas da tarde, gente mandando mensagem, suicídio, é o dia inteiro, para cima e para baixo. E é as que eu mais atendo, das 7 angústias. A primeira eu quero só destacar, você vai ver se é isso ou não. E aí tem uma resposta bíblica para cada uma delas. E nós vamos colocar no joelho em seguida. A primeira é a angústia financeira. Essa angústia é uma das que mais oprimem, não é verdade? A maioria dos pedidos de oração são das 3 áreas, essa é uma área, angústia financeira. Isso é desemprego, dívida, aperto. Pastor, eu estou trabalhando e parece que a vida nunca avança, as coisas não acontecem. Falência, cobrança, não tem um dia que não chega uma cobrança em casa. Uma vez eu vi uma pessoa comentar assim, se ninguém te liga, se ninguém te envia uma carta, se as pessoas não dão atenção para você, experimente deixar de pagar uma conta para você ver. Vão te ligar, vão te mandar carta, vão atrás de você, vão te achar o dia inteiro. Mas nunca o dinheiro é suficiente. Quando você vai ver, o leite custava quanto há 4 anos atrás? R$ 2?
2,50 talvez, R$3. Hoje está custando R$5, 5 e pouco, mas a inflação, ela subiu quanto? Parece que está com o bolso furado. Se trocar uma nota de 100, parece que esfarela, não é? Você quer comer algo às vezes, e isso envolve essa angústia financeira. A pessoa é lombriguenta. Eu sou um lombriguento de primeira, meu Deus do céu. E olha, quando eu era criança, o meu sonho era comprar chocolate a hora que eu quisesse. Quando eu era criança, o meu sonho era comprar salgado, ou frango, ou sorvete a hora que eu quisesse. E eu realizo esse sonho até hoje, graças a Deus. Mas tem gente que não consegue, não realiza, não consegue. Parece que tem um ralo que vai sugando tudo que a pessoa ganha. Além disso, meu irmão, é imprevistos toda hora. Fura pneu do carro, vai consertar o pneu, o borracheiro ali, ele diz que tem que trocar, porque já rasgou, daí vai trocar para um pneu novo, daí aparece a bucha toda de suspensão que está estourada, daí o balanço, daí pivô, daí tem que fazer alinhamento, e o cara achou que ia gastar R$20, a hora que ele vê já está em 2.500, 3.000, depende do carro. Aí é doença, é máquina de lavar que estraga, liquidificador que quebra, coisa que está na mão e cai, trinca, aí você já bate aquela angústia, derruba celular no vaso, derruba celular no chão, trinca. Alguns ficam felizes se derrubar celular no chão, né? Tem manutenção, eu falo brincando, mas aparece multa. Mas de onde essa multa aqui? Aí vem o leão. Qual leão, pastor? Imposto de renda, te acha lá no canto. O que aconteceu aqui? E aí? Parece coisa que você não imaginava. E a pessoa fica angustiada, grita dentro de si. Está pensando o quê? Um dentro de casa que só quer as coisas, só quer toda hora. Porque eu quero isso, porque eu quero. Vive no mundo da lua. Aí alguém grita dentro de casa. Você está pensando que dinheiro dá em árvore? É um para ganhar, um monte para gastar. Já ouviu isso ou não? Conhece essa história? Por que está de cabeça baixa me escutando? E agora vai chegar daqui a pouco janeiro, IPVA, IPTU, hipertensão, misericórdia, matrícula de criança em escola, uniforme, material escolar, taxa de manutenção, seguro, plano de saúde. Aí as pessoas gritam: eu não estou aguentando mais. Você conhece essa história, né? E aí isso vai angustiando a pessoa, angustiando, a pessoa vai ficando soterrada num monte de coisa. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 diz: Deus suprirá, aumentará, multiplicará, enriquecerá você em tudo. Umas 3 pessoas falaram amém, glória a Deus. O resto está impactado ainda pelo que eu falei antes. Porque das lutas externas, enquanto estivermos vivos, nós teremos. Enquanto você estiver vivo, você tem louça para lavar. Enquanto você estiver vivo, vai ter conta para pagar e manutenção para fazer. Mas o que eu estou dizendo é que dessa angústia, Deus vai te livrar. Basta cada dia o seu mal. Com toda essa preocupação, você vai voltar para casa, você tem janta. Com toda essa preocupação, meu irmão, tem uma cama para você com um lençol trocado. E se não está trocado, foi porque você não trocou, porque tem. Com toda essa angústia, eu duvido que você só tenha um par de sapato. Com toda essa angústia, se você abrir a tua geladeira, tem lá aquela margarina, a mais falha que tem, mas está lá. Amanhã de manhã você tem café para tomar. Teu cabelo você só não cortou, você foi para o relaxo. Não é? Se você precisar pegar o ônibus e ir para algum lugar, ou o carro, você vai. Olha, meu irmão, Deus dá libertação, e não são nos desafios internos, é na angústia interna. Porque todo dia Deus vai suprindo. E a hora que você vê, você está na praia. A hora que você vê, meu irmão, você está com aquela janta boa, aquela maionese de domingo, aquela costela. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é a graça de descansar de que alguma porta Deus sempre abre.
E existe uma paz interna. E a hora que você olha para a tua vida, 5 anos atrás, 1 ano atrás, 10 anos atrás, olha como é que era a sua vida. Talvez você não tinha nem casa própria. Ou talvez você estava morando aonde? Como é que estava a tua vida 5 anos atrás? Como é que está a tua vida? Olha como Deus dá avanço. E a gente não pode tornar o nosso cabelo nem preto nem branco. Isso é, no natural, né? Você pode ir indo na farmácia. Mas, meu irmão, Deus quer livrar você dessa angústia interna. Sempre vai ter conta para pagar. Uma coisa que eu pedi para Deus há uns quase 20 anos atrás, dobrando meu joelho no altar, constantemente falando: Senhor, me livra dessa angústia financeira, me livra, Senhor, por favor, me livra, me dá graça. Aí um dia deu um estalo na mente: sempre supri. Deus sempre supriu. Sempre supriu. Cada vez que quer bater de novo aquela azia espiritual, eu venho, dobro o joelho e falo: Senhor, livra-me dessa angústia, porque eu tenho a certeza absoluta que o Senhor vai dar a solução, que o Senhor vai dar a resposta. Por quê? Porque eu não sou preguiçoso, porque nós temos que ser esforçados, porque Deus sempre abre uma porta para uma pessoa de oração. Deus sempre abriu porta. Você está entendendo? Deus, Ele suprirá, como diz em Coríntios 9:10, aumentará, multiplicará, enriquecerá você em tudo. Deus é bom, meu irmão. Ele está cuidando da gente. Não tenha dúvida sobre isso. Sabe outra coisa que Deus quer libertar você também? Segundo ponto, a angústia familiar. Angústia familiar. Suicídio, ele tem 2 causas principais aí. 3 causas principais. Uma é o passado traumático, não resolvido ainda dentro de si. Outra, as angústias familiares, de situações que... E a outra é a questão financeira, que pesa muito forte. Mas essas 2, traumas não superados, ou essa angústia familiar. Aquela vez que estava dando aquela palestra na empresa, o engenheiro, o chefe da obra, imagina, 250 funcionários, peão trabalhando, ele falou: olha, cara, tem cara que se jogou de cima dessa estrutura aí. Cara que está trabalhando, mas sair brigado. Pior coisa é sair brigado de casa com a esposa. Uma desgraça isso aí. O cara fica com a cabeça dele pilhado. E a mulher também. Mas o homem que trabalha em lugares perigosos, altura, trânsito, um maquinário que pode cortar, machucar, e ele sai brigado de casa, o risco ele aumenta muito, tá? Então, eu falo essas coisas para você porque a angústia familiar, eu vou passar alguns detalhes aqui, ó. Brigas frequentes, palavras que ferem, cala a boca, não se meta, bate-boca, separação, luto, gravidez indesejada, filho que sai de casa para morar na rua, drogas, jogos, vícios, confusão, não fala com a sogra, não fala com o filho, não querem comer juntos ali na mesa, mágoas, isolamento, é pressão da mãe, é pressão na mãe. Chega aquele piá já barbudo: ô mãe, cadê minha calça? Ô mãe, você tá vendo a minha calça aqui? A senhora fica fazendo o quê o dia inteiro? Olha o tipo. Ou aquele marido sem noção, tá vendo que a mulher não para de trabalha fora, chega em casa, coloca as coisas em ordem, não para de falar, o cara fica lá parado, assiste o jogo, a reprise do jogo, o mesa redonda do jogo, o comentário do jogo, o jogo de novo, e aí ele fala: não vai passar a calça? Aquela pressão. Nessa casa aqui, aquela mulher, né, que goteja sempre na casa, já chega e começa a falar: essa casa aqui é só tristeza. Mãe, a senhora me botou no mundo, a senhora tem que me sustentar, eu não pedi para nascer. Aí levanta aquela mulher ou aquele homem e fala: eu tenho vontade de sumir. Eu tenho vontade de fugir de tudo. É marido estúpido, seco, desprezível. É aquela mulher que é insatisfeita em tudo. Parece que nem filho, principalmente marido, não consegue alcançar nela. O cara, ele pisa em ovos.
porque Ele pode fazer tudo. Mas parece que a alegria dela sempre dura pouco. Sempre. Daqui a pouco ela já está tensa de novo, e ela está pensando: o que eu fiz dessa vez? Todo dia cara azeda, todo dia comentário amargurado, reclamação, greve, fofoca, aquela suspeita que ofende, mágoa. Não pode ter uma conversa que já começa a cutucar tudo. Você conhece essa história, não? Isso é angústia familiar. Dessa angústia o Senhor quer livrar você. Amém? Tem gente que não quer ser livre dessa angústia. Dessa angústia Deus quer livrar você. Parece impossível, pastor. É que você não conhece a minha mulher, a minha mãe, você não conhece aquele filho meu, que misericórdia. Aquilo de lá, pastor, pelo amor de Deus, aquilo pode passar na fila da angústia 200 vezes. Aquilo, pastor, o capeta não precisa fazer nada, só fica parado olhando ele, anotando novas estratégias. O Senhor quer mudar, o Senhor quer curar você dessa angústia e o seu lar dessa angústia. Salmo 50, verso 15 diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Eu te livrarei. Olha, meu irmão, uma das coisas incríveis é quando nessa angústia o Senhor se manifesta em casa. Por que eu digo isso? Porque você já cansou de falar e ninguém te ouviu. Esse tempo atrás chegou uma pessoa para mim e falou: pastor, é a 5ª vez que eu falei com fulano, ou fulano, ou fulano, é a 5ª vez, e não me dá ouvido. Eu falei: então por que você continua falando? Vai para o teu joelho. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. E meu irmão, esse tempo atrás eu fiz uma oração para Deus. Eu disse assim: Deus da minha adolescência, Deus que se revelou a mim, se revela aos meus de uma forma que eles não podem negar. E aí, meu irmão, descansa. Tenha certeza que quando Deus se revela a um familiar teu, olha, não tenha dúvida, Deus vai falar de um jeito, não tenha dúvida. Eu já vi cada quadro transformado absurdo. Descansa, porque Deus ouve a oração de uma esposa, Deus ouve a oração de um marido, Deus ouve a oração de filhos, pais, avós. Deus escuta, meu irmão. Só que às vezes Deus abate o exaltado. E assim como aconteceu com você, Deus vai tratar também. Mas Deus vai livrar, não só aqui, Deus vai livrar com relação à salvação também. Então, talvez você está angustiado assim: os meus familiares, você se importa com essas pessoas. Mas eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu estava conversando com um homem, e ele estava todo desanimado em casa. Porque isso, porque aquilo, e olha isso aqui, e reclamava dos vizinhos, reclamava dos filhos. E eu falei: quantos anos tem teu filho mais velho? E ele falou: acho que 30. Eu falei: 35. Eu falei: com quantos anos o senhor veio para Cristo? Ele falou: 55. Então eu bati no ombro dele e falei: fique tranquilo, dá tempo ainda. Deus cuidou do senhor, Deus vai cuidar dos seus filhos. E dito e feito, cuidou de todos os filhos e continua cuidando. Deus se revela. Meu irmão, talvez você está muito pesado dentro de casa. Talvez você está deixando a religião tomar conta dos seus encontros. Está lá os filhos sorrindo, eles se encontrando com você, e você só fica aquele olhar assim, fariseu, só espera me corrigir toda hora. Ei, meu irmão, o evangelho de Cristo, ele vai florescer através dessa alegria, através dessa afetividade tua. Descansa mais o Senhor. Esteja preparado e seja acolhedor. Não tenha dúvida sobre o que eu estou falando, porque você vai ver os teus filhos te procurarem, o teu marido falar para você, a tua esposa vir conversar com você. O teu Deus será o meu Deus. Aonde você for, irei. Você irá ouvir isso. Amém? Terceiro ponto: angústia emocional. Angústia emocional significa algo que criou uma raiz dentro de você. Sentimento é diferente de angústia.
sentimento é diferente de emocional. Emocional é o que já tem dentro de você. E aí você tem que lidar com isso. Sentimental é o que vem de fora e você sente. E aí vai depender muito do teu emocional para você ter resistência ou não. Meu Deus, eu preciso, Senhor, ser curado disso, porque senão qualquer coisinha é uma tempestade num copo d'água. Você sabe o que é essa angústia aí, essa aflição emocional? Desassossego toda hora. Cadê ele? Não chegou ainda. Meu Deus do céu. Ela não está respondendo o WhatsApp. Meu Deus do céu. Já sei, está me traindo. Angústia emocional. Aquilo que você teve de rejeição quando era criança, você começa a colocar essa inquietação dentro de você. Ai, meu Deus, não chega logo. Eu não consigo comer nada. Cadê meu óculos? Pelo amor de Deus, meu celular. De novo, Desassossego. Você conhece alguém assim? Baixa autoestima. Não acredita em si. Depressão. Teu cabelo parece que nunca está arrumado direito. Tua testa você queria que fosse menor. Teu nariz poderia ser mais alinhado. Queria ser um pouquinho mais alta. Ou não queria ser tão alto assim. Nunca parece que você está agradável aos teus olhos. Nunca. Sempre está intimidado. Sempre está numa opressão, numa ansiedade, um fardo insuportável. É a tristeza que ao acordar pela manhã não encontra razão para se levantar, de tão exausto que está. Só que não dorme direito à noite, não consegue comer direito, não consegue trabalhar direito. É uma angústia que você pensa, não, se eu comer lá um flan, eu vou estar bem. Não é aquilo. É uma carne assada, come, não é aquilo. É um filme, não é aquilo. Aí você fica improdutivo na vida. Não quer falar o que é, até porque várias vezes não sabe o que é. Às vezes fica dengoso. Está sempre com um problema emocional. Jeremias capítulo 30, versículo 7 diz: é tempo de angústia para Jacó, porém o Senhor o livrará dela. Dessa angústia Deus vai livrar você. Pode ser tempo de angústia para mim e para você, mas o Senhor nos livrará dessa angústia. Sabe por quê, meu irmão? Deus está aqui. Eu gosto quando um pregador ele fala bem assim, vocês estão sentindo Deus? Aí o povo fala, amém. E ele diz, eu não estou sentindo nada, mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele me guarda. Eu sei que Ele me constrói e me reconstrói. Deus, o Deus que liberta, Ele está aqui. O Deus que livra dessa angústia emocional, Ele está aqui. Por quê? Porque você pode identificar essa angústia emocional e você pode pedir para o Espírito Santo ele emergir de você as boas lembranças, as boas memórias. Aí você começa a lembrar, peraí, o Sadi passou por isso, o Renato passou por isso, peraí, a Neuza estava passando por isso, e eles estão bem, eu vou ficar bem porque o Senhor tem me guardado também. Eu escutei um testemunho de uma pessoa assim. Significa que se eles passaram por esse deserto e superaram, eu também vou superar. Aquela vez eu pensei que não ia dar certo, mas Deus supriu na minha vida. Meu irmão, pode ser um tempo de angústia, mas Deus nos livrará. Ele tem nos guardado. Deus tem cuidado da gente a todo momento. E aí, quando Deus começa a emergir essas boas memórias, você pede para o Espírito Santo se manifestar nas tuas emoções. E aí você canta um louvor para Deus. E daqui a pouco você está bem. Vitória Deus dará a mim, eu sei. E você começa a cantar hino para Deus. Daqui a pouco você lembra de um outro hino. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Louvado seja
Senhor, teu nome. E você vai cantando o hino, daqui a pouco você está pilhado positivamente, você está com a bateria cheia, meu irmão. Quantas vezes eu tive que ir lá para o carro, fechar os vidros do carro, ligar os louvores, e aqueles louvores que eu gosto, que eu já selecionei, eu vou escutando aquilo. Daqui a pouco, meu irmão, meu pensamento está lá no céu, nessa graça suficiente, e a hora que você vê os teus sentimentos, aliás, o teu emocional, ele está pronto, calibrado. Agora, se o teu emocional não está legal, e você começa a escutar só aquelas músicas de sofrência, só aqueles vômitos do inferno, alguns tipos assim, o que você acha que vai virar o teu emocional? O Senhor quer livrar você dessa angústia. O que o salmista diz? Eleva os meus olhos, de lá me virá o socorro vem do que criou os céus e a terra. Isso é, o Senhor leva o meu emocional a olhar para essas boas expectativas. Eu não sei o porquê que acontece algumas coisas na nossa vida, mas eu confio em Deus. Ele tem uma missão para mim nos lugares onde Ele permite eu estar. Orar por alguém, estar no deserto de alguém, Deus vai libertar. Amém? O quarto ponto aqui, angústia sentimental. A angústia sentimental é algo de pouco tempo para cá, enquanto a emocional é algo que está lá dentro de você, muito tempo, e cada vez que acontece uma situação, aquilo que está lá dentro ele vem remoer de novo. Agora, a angústia sentimental é algo que é recente, porém é muito nocivo, impulsivo, algo que você sente, uma dor emocional. Aí sabe qual que são os sentimentos que tentam administrar o teu emocional? A ausência de amizade, isso é, solidão. Não posso confiar em ninguém, não posso contar com ninguém mesmo. Não se sente amado, não se sente amada, não acredita mais na possibilidade da felicidade no casamento, no futuro. Isso é, cheio de desilusão, frustração, se fecha. É uma angústia sentimental que não tem quem ama. Eu não amo. Não tem quem faz um carinho em mim. Não tem quem canta um parabéns. Tem pessoas que estão nesse nível. Se a minha mãe morrer, quem que eu vou ter? Se o meu pai morrer, quem que eu vou ter? Eu não tenho ninguém. Tem pessoas que não tem ninguém nem para coçar as costas, nem para ganhar e nem para dar um presentinho. Não tem nem com quem brigar. Não tem nem com quem viu alguma coisa engraçada na rede social, vai compartilhar. Não tem. Já passou por esse momento, por essa angústia? Dessa angústia Deus quer livrar você, desse sentimento ruim que de uma hora para outra pega você lá no ônibus onde você está vindo, com a cabeça encostada no vidro, pega você. 2 Samuel capítulo 22 versículo 19 diz assim: assaltaram-me no dia da minha angústia, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me trouxe para o lugar de vitória, Ele me livrou e me fez companhia. Deus vai te dar companhia, meu irmão. Deus, Ele te dá companhia, minha irmã. Não vai deixar você assim como você está. Por quê? Porque a companhia de Deus, ela sustenta você. E quando vem aquele sentimento ruim, pode ter certeza, Deus está contigo. Eu fui ajudar, como sempre fiz isso, mais da metade da minha vida, acompanhar pessoas em serviço funerário, situações complicadas, aconteceu isso, e daí o senhorzinho lá havia falecido com 82 anos, 2 meses depois, porque ele estava com um problema de Alzheimer, 2 meses depois foram achar ele no mato caído, lá na fazenda Rio Grande, de bruços, e aí tinha que reconhecer o corpo no IML. Filho angustiado, a nora, eu estava lá com o filho, estava lá com a nora, e de repente
A nora olha para mim. Eu falei, mas você não quer que eu vá mesmo lá reconhecer o corpo? Porque é feio. Você vai ver, conhecer o familiar bem, você vai ficar com aquela imagem na cabeça. Para você ter uma ideia, eles sabem quanto tempo que a pessoa morreu exatamente pelo tamanho dos vermes que estão no corpo. Só para você ter uma ideia. E a familiar olhou para mim e falou assim, pastor, eu sei que não é fácil, o cheiro é terrível, mas eu sei que Ele está comigo. Eu não tenho medo, porque eu sei que Ele está comigo. Na hora veio uma ansiedade, não havia isso, não havia aquilo, mas ela disse assim, eu não quero que o meu marido tenha essa imagem do pai dele, por isso eu quero ser forte por ele, porque eu sei que Ele, o meu Deus, Ele está comigo. Quantas vezes eu tive que levantar e eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Satanás chegou no meu ouvido e disse, tira a tua vida. Isso aconteceu 3 vezes. E aí veio exatamente essa frase, Ele está comigo, Ele vai dar a solução. Como é que eu vou fazer diante de tanta acusação? Como é que eu vou fazer diante desse monstro que está aparecendo na minha frente? Como é que eu vou aparecer diante desse desafio? Dá vontade de você agarrar umas folhas assim, a terra, e se enterrar. Como é que eu vou encarar isso? Como é que eu vou contar isso para aquela família? Ou para aquele pai que o filho faleceu? Como é que eu vou? Meu irmão, Deus está contigo. Eu lembro da pastora Olite, que já faleceu, esposa do pastor Boaz, que também já faleceu, e eles foram do Conselho Estadual da Quadrangular. E eu lembro quando trabalhava no hospital, no internamento, eu lembro que eram várias situações assim, e ela passava comigo várias vezes, e às vezes eu acompanhava ela, aí ela falava assim para mim, toda a vida, pastora Olite, toda a vida ela com palavras de ânimo. Nenhuma vez eu ouvi ela falar que não aguentava mais ou algo assim. Eu via ela abatida às vezes, mas se eu não me engano ela estava com leucemia. Mas ela disse para mim, a última vez que ela entrou no hospital, e daí não saiu viva. Ela entrou e ela disse, e eu falei, e aí pastora Elite, como é que a senhora está? E ela disse, maior é aquele que está comigo do que aquilo que está em mim. Está entendendo a segurança da salvação, o capacete da salvação? O pastor Jack Cohen, nos Estados Unidos, um pastor do século passado, um pastor que pregou, se não me engano, era em 1940. Ele tinha uma das maiores tendas dos Estados Unidos, onde ele pregava em vários estados, fazia campanha, cruzadas de evangelização. Um homem absurdamente usado em cura divina. Absurdamente usado em cura divina. Sabe como que ele morreu? Com poliomielite. Ele estava com 50 e poucos anos, se eu não me engano 54 anos. Ele morreu com poliomielite. Mas Deus usava esse homem para curar muitas pessoas. De alguma forma Deus quis recolher aquele homem. A Aimee Semple McPherson, que fundou a Quadrangular, Deus usava aquela mulher em cura divina, que é um absurdo. Quando você estuda a história da pastora Aimee, é um absurdo. As pessoas estavam tão empolgadas e confiantes diante do que estava acontecendo, que em 2 anos compraram um terreno, construíram um templo para 5.000 pessoas sentadas, uma big de uma estrutura em Los Angeles, naquela época, em 2 anos, sem dívida nenhuma. Ela morreu com 54 anos. Então, meu irmão, de alguma forma, nós precisamos entender, Deus está conosco, Deus está com a gente. Nessa questão sentimental, você não está sozinho. Deus dá graça. Ele está com a gente na UTI. Ele está com a gente quando nós estamos fazendo exames. Ele está com a gente em momentos que a gente não entende. Ele está com a gente. Amém? 5º ponto, angústia psicológica. A questão da psicologia, ela é interessante, né? Psicologia, estudo da mente. A pessoa nunca está satisfeita com a vida que tem. O provérbio de Salomão diz assim, que os ouvidos nunca se saciam de ouvir e os olhos nunca se saciam de ver. E essa pessoa pode conhecer um mundo, pode ter experiências incríveis, mas vive entediada. Nunca está satisfeito com o que tem,
nunca está satisfeito consigo mesmo, e aí começa a desenvolver manias, começa a desenvolver neuroses. Algumas pessoas o dia inteiro tem que lavar a mão. Eu estava estudando, gosto de estudar biografias, e estava vendo sobre a vida de Saddam Hussein, aquele ditador do Iraque, que foi morto lá, enfim, foi julgado e morto. Saddam Hussein, ele tinha neurose, ele tinha manias, ele tinha transtorno. Saddam Hussein, ele tinha que lavar a mão o dia inteiro, porque ele tinha uma pira, é uma linguagem popular, sobre bactérias. Então ele lavava a mão o dia inteiro. Só que existem níveis de pessoas que danificam a pele absurdamente. Eu conheci uma mulher, quando eu fiz um tratamento de tuberculose na saúde pública, ali no centro de Curitiba. Essa mulher, meu irmão, dois tipos de pessoas que eu achei interessante, né? Uma mulher, ela esquecia de respirar. Porque o nosso subconsciente, ele é muito forte, né? Ele é 30.000 vezes mais forte que o nosso consciente. Você respira pelo subconsciente, você fala português pelo subconsciente, você está dirigindo o carro ali, troca a marcha, pisa na embreagem, vê os espelhos, pensa na vida e um monte de coisa, mas o teu subconsciente que está fazendo tudo aquilo. Você nem está vendo que marcha você está trocando, agora é a quinta, agora é a quarta. Não. Mas essa mulher estava com um problema, ela esquecia de respirar, e a mulher estava roxa. Então ela tinha que fazer um tratamento não só físico, psicológico também. E tinha uma outra mulher que era viciada em água. Você pode entender esse nível de transtorno? Pessoa viciada em água. Água é bom, mas tem um limite. O nosso rim é um filtro. E essa mulher era viciada. Daqui a pouco a mulher foi no banheiro, todo mundo desesperado, porque ela trancou a porta do banheiro e estava com a boca na torneira. Isso é demoníaco. Olha o nível dessas coisas. Manias. Ai meu Deus, será que eu deixei a cafeteira ligada? Meu Deus, será que eu desliguei o ferro? Mas isso não é um dia, uma questão. Isso é uma constância. Neuroses. Será que eu bati o alarme do carro? Plup, plup. Aí ele saiu dali, daqui a pouco. Será que eu bati? Plup, plup. Plup, plup, plup. E fica aquela. Será que eu destranquei ou tranquei? Plup, 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 plup. Aí fica aquela folia. Até que o carro entra em neurose, né? Neuroses de limpeza. Conhece aquela pessoa que, meu Deus do céu, fica limpando o banheiro toda hora que visita, ninguém nem usou. É uma neurose que está louco. Pelo amor de Deus, não convida ninguém para ir na casa porque vai sujar. Tem aquela prataria em casa, aquela louça que comprou, mas ninguém pode usar. Fica esperando o melhor dia e a família está lá, morre e ninguém usou aquela louça. Pelo amor de Deus. Ganhou lá de casamento, uma prataria, alguma coisa, já está há 30 anos guardado. Você acha que a tua família não merece usar essas coisas? Você acha que a tua família são os que mais merecem usar isso? E aí a pessoa fica lá sempre, não, é sempre um dia, quando eu completar 50 anos de casamento. Ah, meu Deus do céu. E a pessoa começa a ter, não dá carona para ninguém, porque vai que alguém come alguma coisa aqui no carro. Tem aquela mesa de vidro que era a coisa mais linda, mas ninguém pode usar porque pode encostar dedo ali e não sei o quê. Tem câmeras em casa, aí o seu passatempo, em vez de assistir uma série, um filme, estou falando de casos que eu já acompanhei 200 vezes. Está sentado no sofá e está vendo, não é série, não é filme, são as câmeras ao redor da casa, para saber quem estaciona em cima da calçada, para saber quem pisa na grama, para saber. Eu estou falando para você de coisa que parece loucura, mas é uma angústia psicológica, é uma perturbação, uma neurose. Tem um tapete claro que não deixa ninguém usar. É um monte de coiseira guardada em casa. Todo mundo tem uma coisa ou outra que você vai guardar em casa. Quem tem chácaras tem que ter lá um galpão para ter uma coisa ou outra. O homem tem que ter uma caixa de parafuso, senão ele não é homem, parafuso velho, né? Eu falo brincando, mas o homem vai ter algumas coisas que, o homem, principalmente brasileiro, né, ele vai saber um pouco de gambiarra ali, que ele guardou uma coiseira ou outra ali. Agora eu estou falando para você de neuroses. Aquela frigideira velha que não tem cabo, tá 5 anos guardada, nunca usa aquele troço, não é? Pneu velho, um dia eu posso usar para não sei o quê. Roupa para quando emagrecer e nunca emagrece, e está lá,
do Velho Testamento, aquela roupa lá. Meu irmão, dê para alguém aquilo de lá, dá para um bazar, faz alguma coisa. Quando você emagrecer, Deus vai te dar novo, né? Parece que está vivendo em 1730, né? Que as roupas eram. Mas é demais algumas coisas, algumas neuroses. Qualquer crente neurótico conhece isso aí? Estou falando para você de angústia psicológica. Não consegue relaxar em lugar nenhum. Não, eu vou lá, pastor, eu vou no churrasco da minha família. Meu pai e minha mãe estão lá, eu vou lá, meu pai e minha mãe que estão promovendo, mas pastor, eu fico angustiado, por quê? Porque eu não sei se alguma coisa, algum objeto foi consagrado ao inimigo ali, ou se ele não repreendeu alguma coisa. Chega nos ambientes, vai num consultório, olha um quadro, seja qual for o quadro, uma paisagem, olha para a nuvem do quadro, ali parece um demônio. Já começa a repreender tudo. Pastor, eu não sei se eu como, porque os vizinhos são muito queridos, mas fizeram um bolo, deram um pedaço para a gente, e agora, pastor, será que fizeram macumba? Ora, meu irmão, coma, agradece a Deus, tudo dá graças. Mas tem aquela pessoa que é neurose demais, aquilo, né? Senão tudo é olho gordo. Você é crente, meu irmão, você é cristão, pelo amor de Deus. Não, isso aí é olho gordo, isso é inveja. Meu Deus, vai dizer que você acredita nisso aí. O problema, isso aí não é problema. O problema é quando alguém começa a ter uma atitude para prejudicar você. Agora, dizer que a pessoa estava, não, mas secou o galho de arruda, mas não estava na água, é lógico que vai secar. Já viu isso aí? A neurose, a angústia psicológica faz a pessoa não passar debaixo de escada, faz a pessoa parar no lugar, ter que entrar com o pé direito, faz a pessoa achar que se o chinelo ficar virado com a sola para cima, a mãe vai morrer. Eu tenho que salvar mais uma mãe, graças a Deus. Aí na porta de casa tem aquele vaso com aquela planta, comigo ninguém pode, espada disso, arruda, não sei, e aquele sal, e não, os maus olhados, e aí, consegue dormir? Não consigo dormir enquanto eu não pular 3 vezes, olhar para a esquerda, falar tal coisa, assoviar desse jeito. Daqui a pouco a vida da pessoa está toda desconcertada, parece o Franklin lá, e começa a desenvolver tique. Fica fanatizando os sonhos. Você tem alguma neurose, não? Tem alguma mania? É fácil falar dos outros, né? Mas tem alguma neurose, alguma mania, alguma coisa assim? Talvez está atrasando a tua vida, né? Talvez você está atazanando todo mundo. Conhece alguém assim? Deus vai livrar você dessa angústia psicológica, essa mania de perseguição, essa mania de que vai acontecer alguma coisa ruim. Deus vai livrar você disso. Dessa angústia Deus te livrará. Isaías 33, versículo 2: o Senhor tem misericórdia de nós, em ti nós temos esperado, se tu nosso braço amanhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Olha, eu tinha uns 16, 17 anos, 16 anos, eu trabalhava de office boy, e era tão neurótico, que eu chegava no ponto de começava a ter dúvidas sobre a maçaneta. A hora que eu percebi, eu estava andando naquelas ruas de paralelepípedo, eu já não pisava no paralelepípedo que era preto, eu só pisava no claro, eu não pisava no preto mais. E aí eu comecei a perceber que eu estava entrando nessas neuroses. Eu identifiquei aquilo, eu falei, Senhor, eu gosto de excelência nas coisas, mas aí você começa a desenvolver neuroses. E aí, a hora que você vê, tua casa não tem vida mais, você não tem desfrute mais, você fica esperando alguém desarrumar aquele tapete para você ir lá correndo e arrumar. E aí eu pedi para Deus, Senhor, devolve a minha vida, pelo amor de Deus, devolve a paz dentro de mim, pelo amor. E eu comecei a pedir para Deus, meu irmão, Deus fez eu entender que a maioria das vezes as pessoas não precisam de mim. Deus nos faz entender que essa insegurança aí, ela na verdade é de alguma falta que teve lá atrás. Deus nos faz perdoar pessoas, Deus nos faz nos perdoar, e Deus faz perdoar pessoas ou experiências ruins que nós tivemos.
Mulheres, homens que casaram, tiveram experiência ruim e agora estão num novo relacionamento e aí fica com essas neuroses, que está faltando, que está esquecendo, que precisa ter uma excelência de perfeição, e aí a pessoa fica aprisionada, porque isso é uma prisão mental. Deus vai sarar você disso o dia em que você for honesto com você mesmo e você falar para Deus: me liberta disso. Também não é para virar um porqueira, né? É para você ser essa pessoa cuidada que é, mas para você aprender a descansar em Deus, porque você se culpa muito. Por que você não é um bom pai? Por que não foi um bom pai? Por que não foi uma boa mãe? Por que não é uma boa esposa ou marido? Um sentimento de culpa que gera essas neuroses. 6º ponto: Deus vai sarar você dessa angústia física, meu irmão. Olha, todo mundo tem um cansaço, mas tem gente que é o seguinte: não precisa, acorda cansado todo dia. Dá uma preguiça de falar, misericórdia, eu não valho mais nada. Se eu pudesse eu ficava só na cama. Eu estou ficando velho, corpo esgualepado. Todo dia está desanimado para tudo. Todo dia desanimado para tudo. Há pessoas que o problema físico só migra. Amanhã, deixa eu ver na agenda aqui, amanhã vai ser dor nas costas. Ah, meu Deus. Hoje o que foi mesmo? Unha encravada. Ontem o que foi mesmo? Deixa eu ver na agenda o que foi ontem aqui. Peraí. Uma dor no braço que do mesmo jeito que veio sumiu. Só que existem casos de pessoas que parece que é tudo. É câncer, é zika, é chikungunya, refluxo. Pega tudo. Hemorroida, problema no rim, daqui a pouco é a garganta, daqui a pouco é doença de pele, daqui a pouco é anorexia, bulimia, daqui a pouco está se achando muito fora de peso, vomita, com a própria imagem distorcida sempre, e não para pensar. Antigamente mulher bonita era mulher gorda, daqui a pouco é mulher bonita era mulher magra, daqui a pouco é a mulher com aquela sobrancelha da Nike, daqui a pouco a sobrancelha de carvão, daqui a pouco é sem sobrancelha, daqui a pouco é aquela sobrancelha de bicho cachorrinho, né, cara, que está espetado. E aí, meu irmão, na verdade mulher bonita é quem se cuida, só isso. Aí aquela pessoa fala: ai meu Deus, não vejo a hora de me aposentar. A Bíblia não tem aposentadoria, eu sempre falo isso, a Bíblia fala sobre renovo. Mas aquela pessoa sempre está fisicamente, absurdamente limitado. Sempre. Hoje eu vi o pastor Jurandir no ponto de ônibus lá, está com 80 anos, um boné de playboy no ponto de ônibus ali, né, pastor? Para não pegar chuva, para não pegar frio na pinha, como diz. Pergunto para ele se ele tem disposição. 80 anos. Ano passado, quando nós estávamos espalhando aqui essas pedras ali, esse asfalto aqui, o pastor Jandir veio. A gente já não enchia muito o carrinho, porque não dá para abusar, né, pastor? Mas ele animado para espalhar, queria subir no andaime, mas não dá para subir no andaime. Falei: eu já trabalhei muito nisso aí, mas se eu pilhasse ele, a confiança ia fazer ele subir lá. Falei: que bom, né, pastor? Mas entregava para ele ali o andaime que a gente estava desmontando, e ele ia lá e guardava, e queria pegar, e 80 anos. O pastor, eu estive no aniversário dele, hoje veio a lembrança do aniversário dele, que é da quadrangular ali do Vitória Régia, o pastor José Teixeira. O aniversário de 85 anos do pastor José Teixeira, eu que estava pregando lá, pastor José Teixeira, reformando a igreja, segurando um saco de cimento de 50 quilos no colo. Não faz isso, pastor. Rapaz, aqui, a orelha nunca para de crescer, nem o nariz. A orelha já estava encostando no ombro. Rapaz, aqui, e ele segurava aquilo e levava, animado. Agora você pega, às vezes, um jovem de 17 anos, ajuda, mãe, passa manteiga no pão. Sempre desanimado, ele ou ela, fala assim: meu Deus, quando eu olho esse quintal eu desanimo. Meu Deus do céu, quando eu tenho que fazer tal coisa eu não aguento. Deus quer curar você disso, meu irmão. Uma coisa eu aprendi:
eu nunca vou deixar de estar cansado. Mas eu também nunca posso deixar o desânimo tomar conta. Às vezes é falta de enxada. Você começou a fazer alguma coisa, você já anima o teu físico. Se você ficar no sofá muito tempo ali, você vai ser um cipó, sai dali e prende você. Mas se você levanta para fazer alguma coisa, você já se anima, a hora que você vê, já está tarde, já está envolvido em mais coisa, e daí você já faz novos planos e uma nova encrenca para a tua vida. Não é verdade? Um monte de compromisso. Deus quer livrar você dessa angústia física. Deus quer curar você aqui primeiro, antes de curar você desse físico aí. Pode ter certeza. Isaías 53 vai dizer o que ali? Porque Ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos sarados. Porque é aqui primeiro que precisa ser curado do físico. Deus quer curar aqui primeiro. É lógico que você precisa respeitar o seu corpo, mas, meu irmão, tudo aquilo que não tem movimento, a terra engole. Então se você, passou uma na época de Jesus, não tinha exercício nenhum. Como não? Andava-se longas distâncias para pegar água, trazia-se água de longas distâncias, se remava, alimentação de peixe, sementes e tudo mais, uma refeição no dia. Como não tinha exercício, agora só fica no sofá sentado, comendo pipoca, comendo pão, toda hora. E aí? É lógico que o teu corpo vai tentar convencer você, mas Deus quer livrar você dessa angústia. E o último ponto que eu quero tratar com vocês: Deus quer livrar você da angústia espiritual. Você sabe o que é angústia espiritual? É um ataque. Angústia espiritual, falta de paz, não dorme, falta de ar, é uma sede incomum, inquietação noturna, acorda, velho, com o peito aqui suado. Uma hora é um frio que se cobre, daqui a pouco um calor que é o inferno descobre. Um vazio dentro de você que você não sabe se é falta de comida, se é saudade de alguém, se é consciência pesada, se foi algum mal entendido, mas não tem sossego de dentro para fora. Não tem. A angústia espiritual é um ataque. Na mesma hora que vem esse ataque, você tem uma carência muito forte e você pensa assim: puxa, eu tento cuidar de todo mundo, ninguém cuida de mim. E a pior coisa é você querer ler essas coisas de autoajuda, ou começar a escutar essas mensagens de autoajuda. Pior coisa, porque você fica revoltado com o cônjuge, revoltado com família, revoltado com o mundo, revoltado com o patrão, revoltado com Deus. Por que Deus permitiu isso aqui para mim? Eu não faço mal para ninguém. Fica carente de tudo, e na mesma hora quer falar isso para todo mundo, daqui a pouco não quer falar para ninguém, mas não tem sossego de dentro para fora. O ataque espiritual, ele vem tentando convencer você a desistir de tudo, uma revolta contra tudo e todos. O ataque espiritual você precisa aprender a identificar. Você precisa fazer uma oração antes de dormir. Se está essa inquietação, você precisa aprender a levantar, se separar num cômodo da casa e falar tudo para Deus que está te angustiando, e repreender Satanás, colocar ele no lugar dele que é debaixo dos teus pés. Você precisa pedir para Deus trazer paz para você, precisa cantar um hino. Tem um hino, né, que é bonito, que é a oração da noite. Finda mais um dia que o meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Amém? A Dirley é bonita, mas olha para mim aqui, por favor. Você perdeu o final do hino, né? Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Canção da meia-noite. Tem gente que não tem paz.
Tem gente que tem medo da morte. Tem gente que ao mesmo tempo que tem medo da morte, tem desejo de morrer. Não consegue enxergar amor em ninguém. Não tem resposta de Deus para a sua vida, não consegue enxergar. Alguns ouvem vozes, vive atribulado, agoniado, irritado, indiferente, apático, frio. E aí parte para o álcool. Ou, não é só partir para o álcool, parte para as anestesias de fim de semana. Usa um entorpecente, fica com pessoas, agito. Chega na segunda-feira, está naquela depressão terrível. Não tem vontade de conversar com pessoas. Não consegue experimentar a graça de Deus. A palavra de Deus é interessante, né? Quando diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele acredita em ti. Se você acreditar, Deus vai conservar a tua mente em paz. Deus vai livrar você dessa angústia espiritual. Eu quero que você, que está passando por isso, seja honesto com você mesmo. Eu preciso que você seja honesto com você mesmo. Por que eu digo isso? Porque se ele falou isso para Jó, foi porque ele também teve angústias. De 6 angústias Deus te livrará, e a 7ª não te tocará. Deus não permite Satanás tocar na sua vida. Deus, meu irmão, Ele está esperando uma posição tua. Está lá todo mundo no barco. Deus chamou para outra margem. Todo mundo feliz, vamos lá no barco com Cristo. De repente, de uma hora para outra as coisas acontecem. O telefone toca, a notícia ruim vem. De uma hora para outra as coisas parece que mudam. A dívida, ou seja o que for, a morte de alguém, ou seja o que for, a notícia da doença, as coisas mudam. E aí você está no barco, mas eu estou com Jesus no barco, e a tempestade assola para lá, chicoteia daqui, ameaça de todo canto. Você olha, Jesus está dormindo no barco, todo mundo gritando, angustiado, e parece que as coisas não mudam. Sabe quando as coisas começam a mudar? Quando alguém decide falar com Jesus. Não é o grito que desperta o poder de Deus sobre nós. Não é a tempestade. É quando alguém decide falar com Jesus. Senhor, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo, que nós estamos morrendo? A Bíblia diz que Jesus levanta, o vento se emudece, o mar se aquieta, e a Bíblia diz que há grande bonança. E aí Jesus fala o quê? Vocês não têm fé? E eles ficam pasmos, porque quem é esse que as coisas pareciam que era o fim e ele recria, que as coisas pareciam que estavam todas desorganizadas e ele diz que haja luz? Quem é esse? É alguém que pode ser despertado por você nessa noite, porque a nossa oração não muda a vontade de Deus, a nossa oração desperta a vontade de Deus sobre nós. Cuide da tua oração e Deus vai cuidar do teu coração. Cuide da tua oração, Deus vai cuidar da tua vida. Cuide da tua oração e Deus vai tratar todas as aflições. Cuide disso, porque quando tudo parece impossível, não há impossível para Deus. Ele vai abrir os teus olhos, Ele vai gerar um poço ali, Ele vai abrir a porta, Ele vai gerar cura, Ele vai condicionar um tratamento, Ele tem um caminho para mim e para você. Quando tudo parece impossível, Deus vai tratar o teu coração, porque quando Ele não muda a situação, é porque Ele quer mudar o coração. Amém? Mas Ele nunca deixou de cuidar da gente, e Ele continua com o mesmo amor, cuidando do mesmo jeito. Mas escute, meu irmão, sabe o que eu percebo aqui nessa noite? Eu percebo uma gravidez, eu percebo bênçãos reservadas. Eu percebo, meu irmão, e é verdade mesmo, pessoas com bênçãos ali represadas, e que isso será despertado depois de um movimento de oração nessa vida. Eu percebo isso, um novo comportamento. E aí você vai perceber que você não precisa ficar passando por tudo isso que você passa. Às vezes eu estou pregando e eu vejo coisas,
E eu sei, e eu falo da melhor forma que eu posso, eu tento convencer da melhor forma que eu posso, aquilo que eu confio eu estou entregando. Só que algumas pessoas estão escutando aquilo por tabela. É mais um dia, é uma palavra de incentivo, mas não acredita que Deus quer libertar espiritualmente. Isso é mais pura verdade. Deus quer mudar a tua vida, só que o que vai despertar a tua vida é quando você se voltar para Deus. Nisso que eu estou falando. Hoje, meu irmão, é dia de despertamento. Quando as coisas parecem impossíveis, você vai experimentar o mais incrível de Deus. Você vai descer as águas do batismo, você vai aceitar Jesus na tua vida, você vai ser batizado no Espírito Santo, as coisas se ajeitam na tua vida, você vai assumir compromissos com Deus. Mas você precisa entender e parar de procrastinar algumas coisas. O Senhor está chamando você. Jó estava nessa situação. Elifaz disse algo para ele: Deus vai te livrar dessas angústias. Deus vai livrar você dessas angústias. Deus te deu a vida para você viver. A vida não é só trabalhar, lavar louça, não. A vida não é só trabalhar, pagar boleto, não. A vida não é só isso, não. A vida é viver. Enquanto você espera as promessas, você vive. A vida é o que você faz enquanto você espera. Não é só lá na frente, não. É o hoje. E Deus, meu irmão, quer derramar essa graça poderosa sobre você.